um pensador que trouxe algumas inovações dentro de todo esse modelo do século XIX que foi chamado de socialismo. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreve e vambora! Hoje nós vamos falar sobre o pensamento do político francês Louis Blanc, nascido no ano de 1811 e falecido no ano de 1882. O Blanc, apesar de francês, na verdade ele nasceu na Espanha, porque o seu pai trabalhava nesse país. Ele teve na sua vida uma forte atuação dentro da causa operária, dentro da causa proletária. Ele foi jornalista, onde ele escreveu sobre esse assunto, escreveu livros sobre a história da Revolução Francesa, teve uma participação política. Ele foi responsável pela Comissão Luxemburgo, que no começo de 1848, quando estava começando a Segunda República, teve como objetivo tentar buscar a criação de algumas políticas públicas para as camadas mais pobres da sociedade. Ele acabou indo para o exílio na Inglaterra porque o seu pensamento teve certa forma de perseguição por ser enquadrado dentro do espectro político da esquerda. Então ele passou 22 anos na França. Em 1870 ele retorna para a França e ele acaba sendo eleito deputado da Assembleia Nacional. Então, o Blanc ele teve uma atuação política muito forte, foi bastante participativo em diversos momentos importantes da França no século XIX, como na Segunda República e também na época da Comuna de Paris. O pensamento do Blanc se encaixa naquilo que é chamado de socialismo utópico. Seriam ideias que não teriam como funcionar na prática, e esse termo foi muito utilizado por Marx para criticar os demais pensadores do socialismo. O Blanc ele acreditava que o capitalismo era um sistema econômico e político ruim porque ele levava o ser humano à competição. Como os seres humanos competiam entre si, o que iria prevalecer seriam sentimentos que não eram positivos, como, por exemplo, o egoísmo, a ganância, a despreocupação com o próximo. Então deveria haver uma mudança com relação a isso. Outro ponto negativo também que ele colocava é que aqueles que não conseguiam se enquadrar dentro da ótica do capitalismo, que não tivesse uma força de trabalho para ser vendida, quem não tivesse determinadas capacidades seria excluído, seria esmagado, então seria relegado à fome, à pobreza, à miséria, etc. O Blanc acreditava que para reverter esse modelo era preciso que fossem formadas cooperativas entre os trabalhadores para que essas cooperativas fizessem frente às grandes empresas, que fizessem frente às indústrias. Por exemplo, que cooperativa de sapateiros conseguisse fazer com que a indústria de sapatos não fosse forte, que uma cooperativa de sapateiros conseguisse ser forte o suficiente para fazer frente a isso. Ou então uma cooperativa de trabalhadores da construção civil que pudesse fazer força contra empresas dessa área. E aí a gente pode pegar todos os setores de trabalho que a gente possa pensar. Então, seria através do cooperativismo que a classe proletária conseguiria justamente eliminar esse modelo do capitalismo e a sociedade caminharia então para um regime socialista. Essa ideia do Blanc ela não é original, outros pensaram dessa forma, mas o Blanc tem algumas particularidades. A principal delas é que ele pensava que o Estado seria o propulsor dessa formação de cooperativas. Ele achava que o proletariado, por conta própria, não teria condições de promover esse cooperativismo.
como, por exemplo, digamos que uma cooperativa de produtores de fruta não teria o capital suficiente para conseguir, por exemplo, fazer com que uma máquina de produção de sucos funcionasse, por exemplo, ou então uma cooperativa da construção civil, de operários da construção civil, não teria capital para comprar o equipamento para uma obra, uma matéria-prima. Então, o Estado teria a função de ser o financiador disso. Digamos assim, se para as cooperativas funcionarem, elas precisariam de um capital, quem injetaria esse capital seria justamente o Estado. E ele pensava também que deveria haver na produção dessa cooperativa aquela máxima de que cada um daria o melhor de si e a cada um seria repartido conforme a sua necessidade, ou seja, seria um modelo em que você teria um trabalho movido por uma espécie de solidariedade. Eu vou trabalhar porque o meu esforço vai fazer bem para a comunidade de um modo geral. E os ganhos dessas cooperativas seriam distribuídos entre os próprios cooperados. Uma parcela iria para o Estado, porque foi quem custeou, e uma outra parcela iria para promover políticas públicas justamente para as camadas mais pobres. A gente pode ver então algumas diferenças do pensamento do Blanc para outros pensadores do socialismo. Essa ideia de que o Estado seria o promotor de mudanças vai justamente contra tanto, por exemplo, o pensamento anarquista quanto contra o pensamento marxista. O Blanc acreditar que o Estado promoveria mudança ia contra o anarquismo, por exemplo, porque o anarquismo pregava o fim do Estado, ele enxergava que o Estado era o problema. Já o marxismo pensava em uma revolução, não em um reformismo. O que o Blanc propõe é justamente uma reforma por dentro do sistema capitalista, de forma que o Estado vá incentivar essas cooperativas para que se chegue à sociedade socialista. Então, esse pensamento do Blanc vai completamente contra aquilo que era o pensamento de Marx. E justamente por isso que é um tipo de pensamento que é chamado de socialismo utópico, porque era considerado uma utopia que o Estado fosse promover uma mudança que fosse benéfica para as classes mais baixas, para o proletariado. Essa dependência do Estado, então, que faria com que o pensamento do Blanc fosse algo não aplicável. Entretanto, a gente pode analisar essa forma de pensar do Blanc agora com um olhar mais moderno, quando tanta coisa já aconteceu. É muito difícil a gente poder definir como é que surgiram as ideias políticas, como é que as práticas foram implementadas ao longo do tempo, mas a questão é que essa ideia de um Estado que promova um cooperativismo é algo que de fato existe. É difícil a gente mensurar isso a nível mundial ou estudar como isso é implementado, mas a gente tem algumas formas de ver como isso funciona no Brasil. Por exemplo, o poder público do Brasil apoia, por exemplo, cooperativas de pescadores, como nas colônias de pescadores. Ou então você tem também o apoio do governo brasileiro para a formação de cooperativas agrícolas. Na região onde eu moro, por exemplo, houve um investimento do governo federal para uma cooperativa de produtores de fruta, de forma que as frutas que não tivessem um padrão de venda no mercado fossem processadas para serem transformadas em suco através de um maquinário que foi comprado pelo governo federal. Então, essa ideia do Estado fomentar o cooperativismo é algo que realmente existe, faz parte das políticas públicas do Brasil, conforme for o tipo de governo eleito, ou então conforme forem as demandas existentes, as pressões feitas desde prefeitos, governadores, deputados, etc. Então, essa ideia de um Estado que fomente um cooperativismo, de fato, é algo
que se concretizou. O que não se concretizou, ou então não se concretizou até o momento, a gente não pode prever o futuro, é que esse modelo de cooperativismo faça frente às grandes empresas a ponto do modelo capitalismo vir a cair. É pouquíssimo provável que isso possa acontecer, que, por exemplo, produtoras pequenas de frutas, né, que pequenas cooperativas de produtores possam fazer frente a grandes empresas do ramo. E isso a gente pode pensar para diversos outros setores da economia. Mas você tem mudanças dentro da sociedade. Por exemplo, uma cooperativa que recebe esse tipo de apoio pode ter um acréscimo de renda para aquele grupo de pessoas, para aquele grupo de trabalhadores. Então, não é algo fora da realidade. A grande questão é saber ou imaginar se o pensamento do Blank foi relevante para esse tipo de situação. Será que haver essa contribuição para a formação de cooperativas nasceu do pensamento do Blank? Será que ele foi tão relevante assim para estar influenciando em como as políticas sociais, as políticas públicas são realizadas nos dias de hoje? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.